Calma, que tem duas coisas que o Gustavo fez que pode agilizar demais o seu plano Canadá. Você não acha que o plano do Gustavo foi executado de forma perfeita? Ele não ficou assistindo o vídeo no YouTube falando que o Canadá acabou. Outra grande sacada, e isso faz toda a diferença, mas se você seguir essas duas coisas, seu plano pode adiantar em muito, só depende de você. Ah, eu quero ir para Vancouver porque tem praia, ou eu quero ir para Toronto, eu quero tomar um cafezinho. Do ponto de vista de estratégia de imigração, fala, né? ele considerou janeiro de 2020. Veio a pandemia. 2 meses depois. E parou tudo. Final de 2021, quase 2 anos depois, ele entrou em contato de novo com a empresa. Que já tinha feito uma oferta de trabalho. Isso aconteceu. Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezi. Caso de sucesso no Plano Canadá, uma pessoa acabou de migrar para o Canadá, cliente da área VIP. Tem duas coisas que essa pessoa fez que fez toda a diferença no Plano Canadá. A gente vai falar sobre isso, mas antes, Caio, quantos graus tá e aonde a gente está? 3 graus agora e a gente está na região de Hidden Valley, no norte de Calgary. O que é Hidden Valley? É um vale escondido? Vale escondido no norte de Calgary. Bonito o lugar, bonito, né? É. Então curtam o visual, 4 graus, tá gostoso para dar um rolê aqui em Calgary. A gente tá no meio de novembro e a temperatura ainda tá super agradável, né? Tá. Então vamos falar sobre o caso do Gustavo, cliente nosso da área VIP. Inclusive a gente vai abrir inscrições para a VIP, última turma do ano, no dia 7 de dezembro. Como que faz para a pessoa receber o nosso e-mail, entrar para a lista de espera da área VIP, cara? E tem uma novidade, porque por todos esses anos as pessoas, né, no Brasil utilizam muito o WhatsApp. Finalmente o WhatsApp liberou a parte de canais e notificações. Então agora a gente tem um canal no WhatsApp, o link vai estar na descrição, irmãosprezia.com/zap. Você pode entrar também para não perder a notificação da abertura de inscrição da área VIP no dia 7 de dezembro. E você também pode se inscrever com o seu e-mail em planocanadá.com. E se você já faz parte da área VIP, a gente vai colocar o link para o post do Gustavo, descrevendo passo a passo da timeline dele, da linha do tempo dele no Plano Canadá. Sabe o que chama a atenção do Gustavo? Já entrando nesse assunto. Sim. Durou 6 anos o Plano Canadá dele. Quer dizer, houve uma persistência, né? Houve um plano a longo prazo. Mas Sim. antes que você que esteja assistindo fale, pô, 6 anos, eu não quero um plano de 6 anos, então eu não vou para o Canadá. Calma, que tem duas coisas que o Gustavo fez que pode agilizar demais o seu plano Canadá. E eu vou até mais longe, Caio. Sim, Você não acha que o plano do Gustavo foi executado de forma perfeita? Dá pra dizer? A gente estava até conversando sobre isso, né? A gente foi indo que a gente vai compartilhar com você agora. A gente foi na timeline desse e falou assim, foi executado de forma perfeita. Lógico que teve um grande obstáculo no caminho, que vocês vão saber, mas foi executado na sequência certa. Foi a sequência correta. Prioridades corretas, né? Exatamente. Então, para vocês terem uma ideia, em outubro de 2017, o Gustavo decidiu iniciar o Plano Canadá. Só que ele ainda estava fazendo faculdade, ele ia se formar em julho de 2018. Sabe o que ele fez? Terminou a faculdade. Sim. Que é importante também, né? Você está no último ano da faculdade, não compensa largar a faculdade no Brasil. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Eu devo largar, porque eu larguei a faculdade no Brasil, mas eu estava no início da faculdade. Então, e essa é a dúvida de algumas pessoas, devo largar ou continuar? E a gente sempre fala, se você está no final, já termina a faculdade. Termina porque pode contar pontos educacionais, né? Exatamente. O fator education do Plano Canadá. Você pode ganhar pontos. Eu ganhei pontos. Me salvou. Eu achei que a minha faculdade não tinha servido para nada no Brasil. Me salvou no Plano Canadá os pontos que eu ganhei de educação. Eu, por exemplo, não poderia ter aplicado pelo mesmo programa que o Guilherme aplicou, porque eu não tinha faculdade. Então eu não teria eu não seria elegível. O Gustavo mandou bem nesse começo. Bem. Já de início ele mandou bem. Sim. Só que ele continuou mandando bem, cara. E vamos falar sobre isso. Em setembro de 2018 ele tirou visto de turista para o Canadá e já fez a validação de diploma. Ele nem bem se formou, já fez a validação de diploma. Cara, explica pro pessoal o que é validação de diploma, por que é importante você já fazer isso. É o famoso que eles chamam de ECA, né? Das suas credenciais no Brasil. Por quê? O governo canadense ele quer saber aquela educação que você teve no Brasil, ela é compatível com o quê? Na educação canadense. Então, você precisa, para muitos programas de imigração, você precisa ter esse processo feito. Então, o que aconteceu? Ele se formou, assim que ele se formou, ele já fez essa equivalência para saber, então, se eu precisar aplicar para um programa de imigração, eu já vou ter esse documento pronto já. E ele fez isso assim que ele se formou.
Mandou bem, primeiro passo, check, correto. Segundo passo, agora esse segundo passo, corretíssimo. O Gustavo, ele não ficou assistindo vídeo no YouTube falando que o Canadá acabou, que os canadenses estão saindo do Canadá, ou ficou já tentando uma oferta de trabalho antes de fazer determinadas coisas. Sabe o que ele fez de início? Ele já prestou para o IELTS. Sim. Ele prestou para o exame do IELTS. Caio, resume também. Exame do IELTS. Por que é importante logo de início, se você já tem inglês, você ter o IELTS em mãos? É porque é aquele negócio. Se você está pensando em aplicar para um programa de imigração no Canadá, seja o Express Entry ou outro programa, você vai precisar de uma nota. E às vezes tem programa que a nota não é tão alta, então por mais que você ainda não esteja, você não considere que você está 100% preparado para conseguir uma nota boa, pelo menos você tem uma nota mínima, às vezes que pode qualificar para algum programa. E o interessante também é você saber o nível que você está. Porque se você faz a prova do IELTS e você fala assim, foi essa nota que eu consegui, então você já sabe, quanto que eu vou precisar me dedicar então para atingir. E você não deixar isso pro último minuto, porque às vezes você acha que o seu inglês tá bom, não sei o que, eu vou bem, e daí você precisa fazer a prova do IELTS e você não vai bem. Só que você precisa aplicar para um programa de repente. Entendeu? Então ele fez assim. Ele fez na sequência certa. E provavelmente ele já vinha estudando inglês já há um tempo. Né? É esse que é o ponto também, porque assim que ele se formou, ele fez a equivalência e já fez o IELTS. Então não interessa o quanto eu estudei de inglês no Brasil, não interessa que eu fiz terça e quinta escolinha de inglês no Brasil por 10 anos. Isso não é, a imigração não aceita esse argumento. E mesmo, você precisa do IELTS. Você precisa do IELTS, mesmo que você esteja já estudando todo dia, você precisa saber, porque uma coisa é você ir bem no IELTS, outra coisa é você falar bem inglês. É verdade, é verdade. Então, se você, para quem já está dentro da área VIP, a gente tem um curso completo sobre a IELTS para aperfeiçoar. Sabe qual que é o mais difícil do IELTS? Você sair da nota intermediária e para a nota avançada, para receber a pontuação máxima. A gente tem um curso na área VIP exatamente sobre isso. Como você aperfeiçoa, como você consegue ir para a nota avançada do IELTS. E se você acha que você ainda não tem um inglês suficiente para entrar num curso de IELTS, a gente também tem um curso de inglês para ajudar a melhorar o seu inglês antes de ir para o IELTS, né? Vamos continuar nesse plano bem executado do Gustavo, Caio. Outra grande sacada, e isso faz toda a diferença. A gente falou que 6 anos foram muitos, mas se você seguir essas duas coisas que o Gustavo fez, seu plano pode adiantar em muito, só depende de você. Então, duas coisas que ele fez. Ele já de cara, eu quero ir para Vancouver porque tem praia, é o meu estilo de vida, ou eu quero para Toronto, eu quero tomar um cafezinho e depois Não. Ou eu quero para Montreal porque tem museu, né? Eu não entendo isso, né? Vou morar em Montreal porque tem uma vida cultural. Tudo bem, nada contra, mas o que ele fez? Ele foi do ponto de vista de estratégia de imigração. Fala, né? Ele considerou o Atlântico Canadense como primeira opção. Mesmo sendo jovem, solteiro na época, né? Porque ele casou durante, né? Mas mesmo sendo jovem, ele falou assim: você quer saber? Eu vou para o Atlântico. Vou para o Atlântico. É onde que é melhor, é mais flexível, tudo. Eu vou para lá. Ele colocou como primeira opção, o primeiro destino dele, o Atlântico, para conseguir uma oferta de trabalho. E 2, o que pouca gente faz, eu tentei fazer no meu plano Canadá, eu não consegui ir muito longe nisso, que é estudar francês depois de aprender inglês. Eu cheguei a fazer curso na UBC, não consegui a nota suficiente de francês. Ele estudou francês, ele focou no francês, ao mesmo tempo estava focando no Atlântico. E estudando inglês para melhorar também. Estudando fazer inglês para melhorar. Que hoje em dia a imigração canadense está dando bastante preferência para quem tem francês, né? O francês abre diversas portas, né? Então, do ponto de vista estratégico, eu acho que ele não tem como você executar o Plano Canadá de forma mais perfeita que o Gustavo executou. E se você quiser mais detalhes a respeito dessa oportunidade do francês, oportunidade na província de Quebec, que é onde fala francês, a gente comentou isso no último podcast, no último e no penúltimo podcast. Agora vamos para o drama do Gustavo, porque mesmo você fazendo as coisas da forma mais correta, acontecem coisas na vida que colocam uma pedra no meio do caminho. E no caso dele, vocês vão entender, ele foi atrás de uma oferta de trabalho em New Brunswick, que fica no Atlântico, um dos lugares mais flexíveis de imigração, e ele conseguiu essa oferta de trabalho, mas sabe quando? Janeiro de 2020. O que significa janeiro de 2020? O que aconteceu depois de janeiro de 2020? Veio a pandemia. 2 meses depois. E parou tudo. Parou o plano Canadá dele também. E parou o plano de muita gente. Parou o plano de muita gente. Aí vocês nos perguntam, o Gustavo desistiu?
você já sabe o final da história. Ele não desistiu, ele acabou de migrar para o Canadá. Porque tem muita gente que desistiu. Muita gente desistiu. Durante a pandemia e depois da pandemia tem muita gente que deixou de lado. Mas o Gustavo fez diferente. Ele aguardou o final de 2021, quase 2 anos depois, ele entrou em contato de novo com a empresa. Com a empresa. Que já tinha feito uma oferta de trabalho. Isso aconteceu, a empresa fez uma nova oferta de trabalho em novembro de 2021. Não, em dezembro de 2021, em janeiro ele já estava com a oferta de trabalho já aplicando para a imigração. Então teve a pausa durante a pandemia e aí a empresa deu continuidade, né, quase 2 anos depois, na proposta de emprego e ele conseguiu imigrar para o Atlântico. Quer dizer, se ele tivesse desistido por causa da pandemia, falou assim, o plano Canadá acabou para mim. Hoje ele estaria no Brasil, ele não estaria aqui no Canadá. E assim, uma observação também. Ele fez o IELTS 3 vezes. Ele fez o TEF, que é o teste de francês, fez 2 vezes, né, durante esse tempo. Então, você vê que a sequência foi boa. Ele começou a estudar, né, se graduou, começou a procurar por emprego, uma oferta de emprego e conseguiu emigrar. E ele casou também durante, né? No final do processo teve... Quem é da área VIP vai ver. Ele assim, a gente resumiu bastante, né? A gente resumiu bastante. Ele ele colocou mais detalhes lá. Ele casou durante o processo, adicionou a esposa durante o processo. Então quem for da área VIP pode ver detalhes como que eles fizeram isso. Então, cara, assim, para terminar, vamos ler duas frases, 2 parágrafos do depoimento do Gustavo na área VIP. Ele colocou assim: foram 6 anos de sonhos, planejamentos e botando em prática o Plano Canadá. Após aprendizado de francês, 3 provas do IELTS, 2 provas do TEF, proposta de oferta de emprego travada pela pandemia, muito teste de paciência e fé. Graças ao bom Deus, finalmente nossa saga pelo PR termina. Parabéns, Gustavo. Parabéns para você e para sua esposa. E daí ele colocou: agradeço muito aos irmãos Preza que foram fundamentais para isso e sempre deram um norte sobre o Plano Canadá. Muito obrigado e Deus abençoe vocês e essa comunidade da área VIP que em muitas etapas me auxiliou nesse processo. Ele está se referindo à comunidade secreta da área VIP. Quando você entra para a VIP, a gente vai abrir inscrições do dia 7 de dezembro, entre diversos serviços você vai ter acesso a uma comunidade secreta com mais de 7 mil membros e participação de uma consultora de imigração. Recentemente a gente adicionou agora a participação da Natália. Então é uma comunidade super especial, secreta, só de quem faz parte da área VIP. Isso é só um dos recursos que você vai ter acesso à assinatura vitalícia da área VIP. Você entrou para a VIP em 7 de dezembro de 2023, você vai continuar com a gente por toda a sua trajetória no Plano Canadá. Não importa se seu plano durar 6 meses ou 6 anos. Né? Você sempre vai ter acesso, tudo que a gente colocar de novo você vai ter acesso, cursos, guias, ferramentas, e assim, 7 de dezembro, entre para o nosso canal do a gente ia falar Telegram, né? Telegram também, a gente está no Telegram também. A gente está no Telegram e também agora no WhatsApp. No WhatsApp. Eu gostei, irmãospreza.com/zap. Não tem como esquecer agora, né? Não tem. Não tem. Vai ser sempre uma piada. Sempre vai ser uma piada. /zap. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso rolê aqui no norte de Calgary. E a gente se vê no próximo. A gente se vê no podcast desse domingo. Grande abraço. Tchau, tchau. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.